Terceiro episódio da aula de Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, vamos falar sobre genes reguladores. Bom, a descoberta de genes reguladores do desenvolvimento, né, foi marcante, né, ela marcou realmente, na verdade, o nascimento do que a gente chama de Biologia Evolutiva do Desenvolvimento moderna hoje em dia, tá certo? A descoberta desses genes, né, foi feita por vários pesquisadores, entre eles a Christiane Nusslein-Volhard, que ganhou o prêmio Nobel por isso, junto com colaboradores, né, o Lewis, por exemplo. E a descoberta deles, né, foram várias descobertas que têm a ver exatamente com genes cuja expressão tem efeitos dramáticos no organismo, né? Então, tem dois complexos de genes que foram descobertos em drosófilas, né? Um deles é chamado de antennapídia, que nesse caso aqui, por exemplo, né, numa drosófila normal, né, você tem antenas né, que se formam na parte anterior da cabeça, mas quando você altera a expressão desse gene, você pode ter patas, né, se desenvolvendo no lugar de antenas, tá certo? Então você tem um organismo bizarro que tem patas no lugar de antenas. Lembre, né? Todas as células do nosso organismo têm todos os mesmos genes, exatamente os mesmos genes, né? Então o que controla o surgimento de uma antena, de uma pata naquele tecido, naquele local, você tem que ter genes que regulam isso daí, né? Outro complexo de genes interessante é o ultrabitórax, né? Que numa drosófila normal, o ultrabitórax está associado à formação do halter, né? Então você tem um par de asas só nas moscas, né, nos díptera, e você tem um halter formando aqui logo posterior a esse par de asas, tá? Quando você suprime a expressão do ultrabitórax, o que acontece? Você tem a formação de um segundo par de asas nas moscas, tá certo? É interessante, porque você olha isso daqui, você começa a lembrar daqueles, né, monstros esperançosos, né, do Goldschmidt, né, porque aquela ideia de que você pode ter mutações que levam a uma coisa bizarra, meio monstruosa, mas que talvez ela possa ter um papel adaptativo, pode ser, né, aumentar o valor adaptativo. Então, o que acontece, né? As moscas, por exemplo, elas são os únicos, na maioria dos insetos os insetos têm 4 asas, né? E as moscas são aquele grupo díptera, né? Porque tem 2 asas só, né? Eles deixaram de ter, elas perderam esse segundo par de asas, né? Então, esse segundo par de asas, ele pode ter a evolução desse processo, pode ter sido um processo lento e gradual, essas asas foram ficando menores, atrofiadas, foram sendo menos usadas, elas foram desenvolvendo a habilidade de voar com 2 asas, e elas foram talvez gradualmente perdendo essa asa posterior, né, os ancestrais das moscas, né, o ancestral comum de todas as moscas, eles poderiam ter perdido isso daqui. Pode ser, mas a descoberta de genes reguladores de desenvolvimento, né, ela abre a possibilidade de talvez esse processo não ter sido tão lento assim, tão gradual assim. Ele pode ter tido um processo mais rápido, tá? Esses genes são chamados de genes homeóticos, né? Esses genes que regulam o desenvolvimento dos animais, e, né, são chamados de genes ROX, tá certo? E eles nos dão a informação posicional, então exatamente o que vai desenvolver aonde, né? Eles nos dizem que as patas são para serem desenvolvidas aqui, né, não são para ser no tórax, não são para ser desenvolvidas na cabeça, por exemplo, né, que esse par de asas deve ser um halter, essa região deve ter um halter e essa região deve ter um par de asas, e não o contrário, não alguma outra combinação, tá? Então esses genes são fundamentais, e pequenas mudanças nesse gene, uma mutação nesse gene leva a um fenótipo radicalmente diferente, tá? Então, os genes ROX, eles codificam fatores de transcrição, tá, que vão se ligar aos genes, né, que vão estar associados ao processo de transcrição, que está ligado diretamente à expressão do gene, a produção de proteínas, que é a expressão do gene. E é interessante que eles se organizam em clusters, né, eles estão organizados eles estão todos juntos, né, em partes do cromossomo. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o cromossomo de uma drosófila, você vai ter esses genes organizados aqui. E são várias cópias, tá? Então, eles são feitos de cópia. Então, você tem várias cópias do mesmo gene, tá? Eles são os principais reguladores do desenvolvimento de animais, especialmente a formação do eixo antero-posterior, tá?
E aí vem uma descoberta, né, além de descobrir os genes, né, outras descobertas levaram a uma descoberta mais bizarra ainda, que vai contra tudo que a gente sabe sobre genômica, que é o que a gente chama de colinearidade espacial, que é o quê? A ordem dos genes no cromossomo é a mesma ordem de expressão nos organismos. Então, os genes que expressam na cabeça, por exemplo, são anteriores, né, na extremidade 5' por exemplo, e aqueles da cauda na extremidade 3'. Tá? Ou seja, a ordem que eles estão se expressando no organismo é a mesma ordem que eles estão presentes ao longo do cromossomo. Tá? Isso é algo, né, muito estranho, porque a gente sabe que o genoma ele não está organizado de acordo com, né, com o fenótipo do organismo. O genoma tem genes em cromossomos, que é produto de uma evolução que, né, você tem genes em cromossomos diferentes, e mesmo relacionados a mesmas partes do corpo ou a outras partes. Não existe uma... o único exemplo que existe realmente é dos genes ROX, tá? Que a ordem que eles estão nos cromossomos é a ordem que eles são expressos ao longo do eixo antero-posterior dos organismos. Tá? Isso foi uma descoberta fantástica, né? E outra é que esses genes estão presentes em todos os animais, tá? Então os animais todos têm genes ROX, em quantidades maiores ou menores, tá certo? Então a gente tem, como eu falei, os genes ROX são famílias de genes, são conjuntos gênicos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, nos bilatéria aqui, a gente tem um desenvolvimento, por exemplo, maior dos genes posteriores, né, nos deuterostômios, né? Então você vê que os genes azuis aqui têm um número maior, ao contrário dos protostômios, que tem uma quantidade menor de cópias azuis na parte posterior, né, desse conjunto gênico. E outra coisa interessante é que nos teleósteos e tetrápodos você tem uma quadruplicação desses genes, tá? Você tem uma quadruplicação, talvez uma duplicação e uma posterior duplicação desses genes, levando a várias cópias, tá? Do mesmo conjunto de genes. E aí você tem alguns que perderam algumas cópias, algumas linhagens que ganharam mais, outros que perderam algumas ao longo da evolução, tá? Mas todos eles expressam em partes diferentes do organismo, seguindo essa colinearidade espacial. Aqui a gente tem uma revisão, vamos dizer, do processo de evolução desses genes. Então, o ancestral de todos os animais provavelmente tinha uma cópia desse gene. Esse gene foi duplicado, então essa família gênica é produto de duplicações gênicas que foram acontecendo ao longo do tempo, que gerou cópias, como a gente só lembrando, né, cópias parálogas, né? Então são cópias parálogas. Ou seja, elas são homólogas, mas elas são homólogas em função da duplicação gênica, e não em função da ancestralidade comum. Tá? Então você teve uma duplicação inicial, esse outro gene começou essa cópia passou ao longo da evolução a desempenhar funções um pouco diferentes, surgiu uma nova cópia que passou a ter funções um pouco diferentes, e aí você tem um ancestral dos animais com 4 cópias de genes ROX, tá certo? As águas vivas perderam alguns deles, ficaram só com 2 cópias. Já o ancestral dos bilatéria ganharam e ficaram com 7 genes ROX. Então a gente acredita, né, fazendo uma reconstrução do passado, que o ancestral dos bilatéria tinha esses 7 genes ROX, que ao longo da evolução foram reduzindo, né? Por exemplo, nesses vermes aqui você tem 5 só, ou foram aumentando, né? Nos moluscos você tem várias cópias, nos equinodermos mais ainda, nos cefalocordados mais, e nos tetrápodes você tem aquele evento de quadruplicação. Na verdade, não só tetrápodo, mas alguns peixes também, né? Você tem aquele evento de quadruplicação dos genes ROX. Então você tem várias cópias, 4 cópias daquele mesmo conjunto de genes. Tá? Alguns deles foram perdidos em algumas cópias, outros não. Então, são cópias parálogas. Né? Então, quando você compara um gene ROX, né, o vermelho com o cor-de-rosa, são cópias parálogas com o amarelo. Então, se você traçar a ancestralidade comum deles, você vai traçar a ancestralidade comum naquele evento de duplicação gênica que aconteceu antes do ancestral comum de todos os animais. Tá? Então, é um evento muito antigo. E certamente vantajoso, né? Porque essa duplicação continuou. Então, esse sistema de duplicar e dividir as funções, né? Cada cópia vai atuar numa posição do organismo, foi uma estratégia bastante eficiente. Tá?
Aqui é um exemplo, né, de como é que a gente pode ver o efeito, né? Então, por exemplo, pegando o camundongo, que é como a gente tem 4 cópias, em 4 cromossomos diferentes, né? Então essas cópias, além de serem cópias, estão em lugares diferentes no nosso cromossomo, né? Você pega, por exemplo, o ROX11, né? Você tem essas cópias parálogas, tá certo? Presentes aqui. Se a gente pegar o 11A e o D, essas duas aqui, tá? Quando eles têm expressão, quando eles estão expressos, você tem uma pata, né, dianteira normal, tá? Se você nocautear um deles, se você nocautear o A, por exemplo, ou se você nocautear o D, você continua tendo uma pata quase normal, tá? Então, ou seja, quando você tem um nocaute de uma cópia dessas, você ainda consegue produzir uma pata praticamente normal. Mas quando você nocauteia as duas, aí você vai ter uma pata atrofiada, tá? Então, você vê que você não precisa ter todos, mas a falta de 2 deles, você realmente vai ter um problema, tá? Aqui os locais de expressão associados com cada um desses aqui no embrião do camundongo, tá? Então, né, esses daqui, o 11, por exemplo, vão estar expressando mais aqui na ponta, tá? Aqui a gente tem o mesmo ultrabitórax, né, das drosófilas, lembra, né? Você tem no segundo segmento torácico, então, uma asa, e no terceiro um halter, tá? Isso daqui é uma coloração fluorescente da expressão gênica, tá? Então é uma técnica que permite a você corar, quando você está tendo expressão gênica naquele local, você tem essa cor verde aqui. Então você vê que está tendo expressão do ultrabitórax durante o desenvolvimento, tá? No segmento torácico 3 e não está tendo no 2. Então, a expressão do ultrabitórax leva à formação do halter e previne a formação da asa. Se você suprimir, ele vai desenvolver uma asa, né? Se a gente olha nas borboletas, a gente tem borboletas, as borboletas têm né, as duas asas, né, uma asa no segmento 3 e uma no segmento torácico 2. Você vê o mesmo padrão de expressão do ultrabitórax no segmento 3, o que faz com que ele seja diferente do 2, tá? Então, por exemplo, aqui numa forma selvagem, por exemplo, dessa borboleta, a gente tem ocelo presente no anterior, mas o ocelo aqui é muito pequenininho, né? Você vê que a asa de trás é bem diferente da frente. Quando você remove a expressão, e o que faz isso daqui ser assim é exatamente o ultrabitórax, né? Entre outras coisas, mas o ultrabitórax é importante nisso. Então, quando você inibe a expressão do ultrabitórax, você passa a ter uma asa posterior mais parecida com a asa anterior, tá? Aqui um outro exemplo muito legal, né, dessas borboletas, né, que a gente já falou sobre as helicônios, as espécies de helicônios que têm comimetismo, né, então você tem borboletas, por exemplo, helicônios melpomene, que são essas daqui, tá, e helicônios erato, que são essas daqui, elas têm várias subespécies diferentes que ocupam locais diferentes na Amazônia, inclusive na Amazônia brasileira, e elas são comiméticas, né? Elas imitam umas às outras, tá? Então você vê que elas são diferentes entre si, mas elas são muito parecidas, são praticamente idênticas. Então se você for nessa região aqui, você vai encontrar essas duas espécies diferentes, tá? Com a mesma cara, tá? São borboletas impalatáveis, né? Se você for na área das Guianas aqui, você vai encontrar essas duas espécies que são praticamente idênticas e são muito diferentes, são subespécies que são muito diferentes entre si. Por exemplo, essa daqui é bem diferente, essa daqui é parecida, né? Mas você pega essa e essa, são 3 bem diferentes, apesar de serem da mesma espécie e serem subespécies diferentes, né? Então elas têm a capacidade de reproduzir. Mas elas são muito... Então, é engraçado porque elas são não só... Além de ser, e outra coisa, elas não são irmãs, né? Se você olhar essa filogenia aqui, você vai ver que essas daqui são mais próximas dessas de baixo do que dessas daqui. E essas são mais próximas dessas de cima do que das de baixo. Então, além das duas, né, serem muito parecidas, qualquer par aqui, entre si, e serem muito diferentes das irmãs delas mesmas, tá? Elas são mais parecidas entre elas do que entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Ela é mais parecida com essa do que com essa daqui, que é da mesma espécie dela, tá certo? Isso tudo tem a ver com a expressão diferencial do gene OptX, né? Então aqui a gente tem né, uma técnica também para poder mostrar a expressão gênica, tá certo?
que mostra a expressão do aptic, você vê que ele está expresso exatamente nos locais onde está vermelho, né? Então, aqui onde tem essa faixa vermelha, ele está expresso, tá? Aqui onde tem essa faixa vermelha, ele está expresso. Né? Aqui onde tem esses raios vermelhos aqui, ele está expresso. Aqui também. Tá? Então, você vê que a expressão dele é a mesma nas espécies diferentes. Então, apesar das espécies serem diferentes, você tem o mesmo gene se expressando e formando os mesmos padrões e as mesmas cores. Certo? Então, e aí, bom, a influência disso na evolução é óbvia, né? Essas espécies, elas dependem disso para sobrevivência, né? Esse fato de essa coloração é uma coloração aposemática, uma coloração de alerta, né? Então, isso daqui está diretamente relacionado com a predação, a sobrevivência, a reprodução, o valor adaptativo delas, tá? Mas é modulado não só pelo genótipo, mas pelo desenvolvimento, certo? Aqui um outro exemplo, né, dos tentilhões de Galápagos, por exemplo, né, são famosos por terem bicos de formatos diferentes que permitem explorar recursos diferentes, né, e particionar esses recursos, e você tem basicamente dois componentes responsáveis por isso, né? O BMP4, que é o gene que está controlando a expressão desses... a expressão do BMP4 controla a forma do bico, né? Então diferentes expressões vão levar a formas diferentes de bico, e a calmodulina, que é essa proteína que se liga ao cálcio, que está diretamente... Então esses dois fatores estão diretamente associados à forma do bico, né? Dependendo da expressão do BMP4, tá? E dependendo da expressão da calmodulina, você vai ter bicos de formatos diferentes, adaptados a diferentes condições, né? Então você vê de novo, né, a expressão gênica controlada por genes de desenvolvimento, levando a formas completamente diferentes que são adaptadas a diferentes condições, diferentes situações, associadas a essa irradiação adaptativa de tentilhões na ilha de Galápagos, por exemplo, no arquipélago de Galápagos, tá certo? Muito bem, então no próximo aula a gente vai falar sobre homologia profunda.